Sejam muito bem-vindos ao Simpósio Online de Segurança do Trabalho, de 20 a 24 de junho. Assunto: palestra sobre análise de risco. Antes de iniciarmos a palestra, vou me apresentar para vocês. Sou o professor William Aparecido Thiago, técnico em segurança de trabalho, formado pelo Colégio Tableau, graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental pela Faculdade Uninove, coordenador e professor do curso Técnico em Segurança do Trabalho do Colégio ESA, Unidade Santo Amaro, técnico de segurança pela Clínica de Medicina Ocupacional Medlab Work, prestador de serviços autônomos CLT dentro das montadoras, treinamentos diversos das NRs. Definição da análise preliminar de risco. A sigla APR significa Análise Preliminar de Trabalho, que é uma técnica de avaliação prévia de riscos presentes em determinadas atividades, que consiste em um estudo realizado na fase de concepção de um processo ou atividade com o objetivo de identificar os riscos existentes. A análise de risco surgiu na área militar com o objetivo de identificar riscos na produção de sistema de mísseis. Definição de perigo e risco. Perigo é uma condição com potencial de ocasionar danos às pessoas, ao ambiente ou à propriedade. Risco consiste na medição de impacto de uma situação sobre pessoas, ambiente e propriedade. Classificação dos riscos. Grupo 1, verde, riscos físicos. Ruídos, vibrações, radiações ionizáveis, radiações não ionizáveis, frio, calor, pressões anormais e umidade. Grupo 2, vermelho, riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, produtos químicos em geral. Grupo 3, marrom, riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, animais peçonhentos. Grupo 4, amarelo, riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, jornadas de trabalho prolongadas. Grupo 5, azul, riscos de acidentes mecânicos, arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, perigo de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Ferramenta FEMEA, utilizado na análise de risco. O FEMEA é uma ferramenta analítica que tem por objetivo assegurar que todas as falhas com potencial de perigo e risco aos colaboradores devido a projeto, processo de manufatura e sistema da qualidade tenham sido considerados e analisados e tenham sido tomadas ações corretivas necessárias para evitá-las. Dentro da ferramenta do FEMEA temos lá efeitos potenciais de falha, consequências potenciais da falha, ações recomendadas, função e requisitos, causas, mecanismos potenciais da falha, modo de falha potencial e controle atual do processo. Ferramenta FEMEA aplicado na análise de risco. Potencial de severidade, fatalidade, lesão crítica que altera a vida, lesão maior que altera a vida, lesão menor que altera a vida, lesões reversíveis, menor reversível. Probabilidade, certamente, possivelmente, improvável, muito improvável. Frequência de exposição, constantemente todo ciclo, de hora em hora, diário, semanal, mensal, anual, maior que a cada 5 anos. Número de pessoas em risco, mais de 50 pessoas, de 16 a 50 pessoas, de 8 a 15 pessoas, de 3 a 7 pessoas, de 1 a 2 pessoas. De 0 a 5, insignificante, sem ações mandatórias, segue o trabalho padronizado. Maior que 5 a 50, baixo, aplique os controles de segurança. Maior que 50 a 500, alto, estabeleça um plano de ação. Maior que 500, inaceitável, pare as atividades e faça as melhorias imediatamente. Fórmula para aplicação do FEMEA na análise de risco.
Risco é igual a potencial de severidade vezes probabilidade vezes frequência vezes número de pessoas expostas. Controle de hierarquia em relação aos riscos. Eliminação. Redesenhar o processo para remover o perigo. Um trabalho em altura que pode ser eliminado através da mudança do tipo de equipamento, possibilitando que o colaborador trabalhe no chão. Substituição. Substituir o que esteja gerando perigo com outro processo. Substituição de equipamento, processo por outro que realiza o mesmo processo, mas sem o perigo anterior. Controles de engenharia. Utilizar um sistema físico preventivo para controlar o risco ao empregado. Controle de queda através de barreiras físicas de proteção. Controles administrativos. Criar procedimento operacional padronizado para a tarefa e treinar os empregados. Aviso de alertas, placas, prática de operação segura, trabalho padronizado, análise de risco, ficha de instrução de segurança. Controle de EPI. Criar uma proteção contínua baseada no EPI. Uso de proteção contra queda, cinto de segurança e demais equipamentos. Passo a passo da ferramenta FEMEA. Passo 1. Planejamento e preparação. Passo 2. Análise da estrutura. Passo 3. Análise da função. Passo 4. Análise da falha. Passo 5. Análise de risco. Passo 6. Otimização. Passo 7. Documentação dos resultados. Aplicação do FEMEA no formulário da análise de risco. Onde vemos o cabeçalho da análise de risco aqui. Departamento contratada, data de início, previsão de conclusão, prédio local, trabalho a ser executado. Aí vem a avaliação dos riscos, né? Tabela de atividades com maior probabilidade de causar fatalidade ou lesões incapacitantes permanentes e ou lesões reversíveis que causam um trabalho restrito, marque com X as atividades envolvidas. Aí temos lá, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com energia elétrica, trabalho com materiais combustíveis e ou inflamáveis, trabalho com máquinas, risco de prensamento ou ser apanhado por, trabalho com transportes e movimentação de carga, empilhadeira, MUC, trabalho de içamento de carga, trabalho com vasos de pressão, trabalho a quente, trabalho com materiais cortantes, trabalho com escavação, trabalho em tanques, caldeiras, sistemas de tubulação, construção, demolição e instalação. Análise de risco, etapa, montagem de paredes, onde vemos etapas da atividade, riscos presentes, plano de ação e prevenção e a ferramenta ali aplicada, onde o valor de severidade, probabilidade, frequência e número de exposição de empregados dá ali um valor de 60, que está dentro daquele valor que eu citei no anexo acima. Análise de risco, etapa, utilização de lixadeira. Quando eu falo da etapa da atividade, dos riscos presentes, do plano de ação e do SFMEA, o que vai mudar essa etapa da lixadeira para a montagem de paredes são as medidas, o plano de ação e a prevenção, que vai falar justamente do kit para a utilização de trabalho a quente, né? Que é o kit de raspa, avental de raspa, mangote, máscara facial, protetor auricular. E ali o cálculo também do SFMEA também muda de acordo com a etapa da atividade. Análise de risco, etapa, utilização de PTA. Essa etapa ela muda por conta da utilização da PTA, que no plano de ação e prevenção já vai falar somente colaboradores habilitados para trabalho em altura com identificação em carteirinha de atividades. Respeitar o limite de carga da PTA, operação com vigia de solo, capacidade a operar a PTA, né? Análise de risco, etapa, utilização de PTA e oxacetileno. O que muda nessa etapa? Aqui eu vou ter duas situações. Eu vou ter trabalho em altura e trabalho a quente. O plano de ação e prevenção já vai estar incluindo as medidas preventivas para trabalho a quente e para trabalho em altura, por conta que vai estar falando da operação da PTA.
E a probabilidade, a severidade, uma observação legal nesse aqui, no FEMEA, que quando eu falo de trabalho em altura com o cálculo do SFEMEA, a severidade para PTA já vai dar um valor alto, dá valor 15. Tá? Campo de assinatura da análise de risco. O termo de responsabilidade dos empregados executores responsáveis em contribuir com informações relevantes para a identificação de riscos. Declaro para os devidos fins que recebi da liderança as orientações necessárias para realizar esta atividade. Declaro ainda ter recebido, compreendido e participado da elaboração de todas as orientações do trabalho contidas nesse termo e concordo em cumpri-las. Estou ciente que o descumprimento dos procedimentos e das orientações recebidas implicará em medidas administrativas a critério da empresa. Declaro que farei a revisão constantemente para identificar possíveis novos riscos, caso sejam identificados condições não previstas originalmente e ou não contempladas na análise. O trabalho deverá ser interrompido e informado ao elaborador da APR ou liderança imediatamente. Responsáveis pela elaboração da análise de risco. Assinatura dos profissionais da empresa contratada. Elaborador. Responsável pela elaboração da APR, capacitado para conduzir a discussão junto aos demais executores. Liderança responsável pela atividade. Responsável em apoiar os elaboradores da APR na identificação e mitigação dos riscos. Segurança do trabalho. Responsável em apoiar elaboradores da APR na identificação e mitigação dos riscos, se necessário. Fatores que geram acidentes. Ato inseguro. Caracterizado por atitudes que geram acidentes. Condição insegura. Quando o ambiente de trabalho apresenta condições que possam ocasionar danos ou acidentes à saúde do trabalhador. Fator impessoal de segurança. É caracterizado quando problemas de particulares dos funcionários afetam o desempenho na realização das atividades. Ferramenta PDCA para reconhecimento dos riscos. Ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 4 ações: planejar plan, fazer do, checar check e agir act. Localizar problema e estabelecer metas, análise de processo, estabelecer planos de ação, treinar os envolvidos, executar o plano, verificar se as metas estão sendo alcançadas, se não descobrir por que, definir novo método, implemente o novo método, funcionou, padronize as tarefas e treine a equipe, não funcionou, tome ações corretivas. Fases da análise de risco. Levantar dados. Entrevistar pessoas, visitar o local da atividade. Ao visitar o local da atividade para levantar os riscos potenciais de acidentes, através de observações do ambiente de trabalho e de informações dos envolvidos na atividade. Responsabilidades da liderança. Solicitar suporte técnico da segurança e higiene do trabalho e ou bombeiro quando necessário. Não praticar, não aceitar, não omitir-se quando presenciar um ato inseguro praticado por qualquer colaborador. Manter-se atento às alterações das condições de trabalho planejada e, quando necessário, revisar a análise de riscos durante a execução das atividades. Responsabilidades dos empregados. Elaborar detalhada e completamente a ficha de análise de riscos, considerando todas as etapas, riscos e medidas preventivas. Executar as atividades de acordo com o descrito na análise de riscos, padronizando as fases de processo e seguindo todas as medidas preventivas. Não praticar, não aceitar e não omitir-se quando presenciar um ato inseguro. Manter-se atento às alterações das condições de trabalho e, quando necessário, revisar a análise de riscos. Iniciar as atividades somente após o entendimento e assinatura nos documentos, análise de riscos e autorização para execução de serviços. Comunicar à liderança qualquer alteração do processo.
Formas de se aplicar uma boa análise de risco. Orientar os recém-admitidos sobre análise de riscos. Fazer treinamentos sobre análise de riscos. DDS diário. Reunião de planejamento de serviços. Reunião de segurança e saúde. Lembrete em ordens de serviço. Investigar os acidentes. Auditar as frentes de serviços. Em uma análise de risco, não deve ser usadas expressões tais como cuidado e atenção como medidas preventivas. Não pode constar na medida preventiva as EPIs conforme item 1. O uso de EPIs deve constar em todas as etapas de trabalho. Conclusão. Nenhuma atividade é considerada completa sem que o colaborador tenha tomado todas as precauções quanto à segurança. Dúvidas, comentários, sugestões, entre em contato com os nossos canais de comunicação do evento. Desde já agradeço e muito obrigado.